Oi, gente, como que vocês estão? Desejo que todos estejam muito bem. Se você ainda não me conhece, nunca me viu, muito prazer, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruna Souza e aqui neste canal eu vou trazer conteúdos que serão relevantes no seu processo de desenvolvimento pessoal, despertar espiritual, expansão da consciência. Foram conhecimentos que eu percebi que foram muito úteis para mim ao longo da minha caminhada, então eu resolvi aqui compartilhar com vocês neste canal conhecimentos. Esses conhecimentos, né, são conhecimentos da área da alquimia, do hermetismo, da cabala, tarô, numerologia, neurociências, reprogramação mental, lei da atração, enfim, são vários conteúdos que eu percebi que foram muito importantes para mim, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para você não perder os vídeos toda vez que eu postar, tá? Aqui tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas. Nós estamos fazendo agora uma sequência de vídeos, onde nós estamos falando um pouquinho aqui sobre o Kybalion, né? Que é um livro que fala muito bem sobre, reflete muito bem aqui, né? Sobre o hermetismo, traduzido aqui nas 7 leis herméticas. Se você ainda não leu esse livro, recomendo que você leia. Lembrando que aqui neste vídeo não é a intenção fazer aqui aulas sobre esse tema, aqui a intenção é eu trazer aqui uma abordagem mais leve, mais simples, talvez aqui mais didática, para que compartilhando com vocês ali o meu entendimento sobre essas 7 leis, tá? Não é o objetivo aqui dar uma aula sobre hermetismo e sobre essas leis, tá bom? Bom, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lei da polaridade. Se vocês não viram aí as outras leis, né, que nós já falamos aqui sobre a lei do mentalismo, a lei da polaridade, a lei da correspondência e a lei da vibração. Se você ainda não viu essas leis, esses vídeos, eu vou deixar aqui agora no card a playlist para vocês verem depois, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a lei da polaridade, que é a 4ª lei hermética. Bom, então o que a lei da polaridade nos diz aqui? Pelo livro, nós vamos ver, vou ler aqui para vocês, ó. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos, semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, o que essa lei da polaridade aqui, ela vem nos dizer? Ela vem nos dizer que não existe nada na vida que seja 100% exato. Por exemplo, não existe uma pessoa que seja 100% boa. Também não existe uma pessoa que seja 100% ruim. Existe uma pessoa que ela pode oscilar dentro de uma faixa de vibração de bondade, por exemplo, né? Então, esse livro, essa lei, na verdade, a lei da polaridade, ela vai nos explicar que existe, na verdade, infinitas frequências dentro de uma natureza, de uma situação ali, de uma emoção, enfim, de uma energia específica. E o que existe, na verdade, são os opostos dessas energias. Por exemplo, amor, na verdade, não é diferente de ódio. Em natureza, em essência, é a mesma coisa, só que diferentes em grau. Então, nós temos dentro da natureza dessa emoção a mesma coisa, o amor é a mesma coisa que o ódio, só que está na outra polaridade, tem uma diferença em graus, tá? Então, é a mesma coisa, por exemplo, em analogia, calor e frio. Calor e frio, onde começa o calor, onde termina o frio, onde começa o frio, onde termina o frio, o calor, enfim. São opostos. São polos de uma mesma natureza, de uma mesma característica, de uma mesma essência. Calor e frio faz parte de uma mesma natureza. É a mesma coisa apreço e desapreço. Eu gosto dessa pessoa, eu tenho apreço por ela. Não, eu não gosto dessa pessoa, mas nós estamos falando da mesma essência, da mesma natureza da energia, da vibração. Só que ela é diferente em graus. Então, o que essa energia vai nos dizer? Essa energia, essa lei, na verdade, vai nos dizer que nós, como alquimistas aí, nós conseguimos transmutar uma energia trabalhando o outro polo desta energia, né? Por exemplo, como o medo e a coragem, eles fazem parte da mesma natureza, da mesma coisa, né? Vamos dizer assim, é a mesma coisa. Coragem e medo é a mesma essência, mas estão em polos contrários. Então, se eu tenho muito medo, levando em consideração a lei
lei da polaridade, como que eu vou trabalhar? Bom, eu sei que a coragem está nesse outro patamar, o medo está aqui. Eu vou destruir o medo? Não, porque ele existe. Eu não destruo um dos polos, né? Ele existe, ele está aqui. Mas eu posso trabalhar energeticamente em direção ao outro polo, que é o quê? A coragem. Então, quando eu fortaleço esse outro polo, que é a coragem, eu diminuo a influência desse polo, eu saio deste polo, da proximidade deste polo, então eu enfraqueço o medo e eu vou conseguir chegar cada vez mais próximo da coragem. Então, essa lei da polaridade, ela sempre fala que nós conseguimos, através da transmutação mental, emocional, nós conseguimos sair da polaridade que nós não desejamos. Então, por exemplo, é possível trabalhar uma energia de ódio através dessa transmutação mental, onde eu vou fortalecer o amor. Eu não tenho como acabar com o ódio porque ele existe. Eu não tenho como acabar com ódio, porque nós estamos falando da mesma essência, da mesma natureza da coisa, né? A mesma natureza. Então não tem como eu acabar com ódio, porque está na mesma essência do amor, na mesma natureza. Então como que eu acabo com ódio? Na verdade, eu vou fortalecer o amor. Então, se eu, por exemplo, se eu odeio uma pessoa, não tem como eu deixar de odiá-la, mas tem como eu passar a amá-la, emanando boas energias para aquela pessoa, perdoando aquela pessoa, vendo os aspectos bons daquela pessoa que me fazem ter ali um amor genuíno por aquela pessoa. Então, eu vou trabalhando no polo, em direção ao polo do amor, para que o polo do ódio fique menos intenso, seja minimizado, entende? Então essa lei da polaridade, ela vai nos mostrar que nós podemos trabalhar com as polaridades dessas coisas, dessas energias, dessas emoções, dessas vibrações, né? Então eu dei o exemplo aqui da coragem e do medo, por exemplo. Eles estão no mesmo patamar de essência, faz parte da mesma natureza. Eu vou deixar de ter medo, gente? Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Ai, meu Deus, eu tenho medo de falar em público. O medo vai sumir? Não vai sumir, ele existe, ele está aqui nesse polo. Então, como é que eu tenho que fazer para ter coragem? Eu tenho que trabalhar vibracionalmente atos de coragem que aos poucos vão me levar para este patamar aqui, onde a coragem vai chegar um momento que ela vai estar mais forte que o meu medo. Então, o medo vai deixar de existir? Não, mas ele não vai ter mais impacto sobre a minha vida, ele não vai me travar mais. Então, como que eu trabalho a coragem? Com atos vibrando em atos de coragem. Todos os dias eu faço um pouquinho a mais. Tem medo de falar em público? Então todos os dias eu posso fazer um pouquinho. Um dia eu falo com o porteiro, outro dia eu falo com o moço do caixa, outro dia eu falo para 2 pessoas ali, outro dia eu falo para 3, outro dia eu falo para 5 pessoas ali, meu grupo de amigos. Quando eu ver, eu tô falando de uma multidão. Por quê? Eu fui trabalhando atos de coragem relacionado, por exemplo, a um medo de falar em público. Eu fui ali aos poucos trabalhando atos de coragem, eu fui subindo na escala energética, andando para cá, até que a minha coragem é maior que o meu medo, isso aqui não me atinge mais. Então essa lei da polaridade, ela sempre vai falar isso, ou seja, nós conseguimos transmutar os nossos pensamentos e as nossas emoções à medida que eu tendo a ir para o outro polo e deixo aquele polo de lado. Eu não fortaleço aquele polo, eu não brigo com aquele polo. Por quê? Porque ele existe, ele não vai desaparecer. Porque nós estamos falando da mesma coisa. E tudo tem seus polos. Não existe só existir coragem. Não existe só ter coragem, entende? É a mesma coisa. Então, essa lei vai nos dizer que nós podemos transmutar coisas que têm o mesmo sentido e a mesma natureza, né? Por exemplo, eu posso transmutar mole em duro. Eu posso transmutar quente em calor. Eu posso transmutar apreço com desapreço. Mas eu não posso transmutar, por exemplo, luz com mole. Não está na mesma natureza. Eu posso transmutar luz em calor, luz em escuridão, escuridão em luz.
calor em frio, frio em calor, apreço e desapreço, né? Coisas que têm ali a mesma natureza, tá? Então essa lei da polaridade, basicamente, ela vai falar que nós temos o poder de transmutar essas energias à medida que nós fortalecemos o outro polo dela, considerando a mesma natureza da coisa, tá? Bom, então, basicamente é isso o que essa energia vai nos dizer, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo e fala aqui pra mim aqui abaixo se vocês entenderam, o que vocês entendem por essa lei da polaridade, né? Se vocês já leram este livro, então o que vocês entendem por essa lei da polaridade e vamos trocar aí conhecimentos aí, tá bom? Bom, então um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!